Continuando, tá, gente? Continuando o vídeo 13, tá? E eu tava falando e eu não vou voltar, eu vou continuar. E o presidente falou e ele explicou o quê? Ele explicou que ele quer fazer a mudança. Quando essas paradas assim, eu também sou, como é que se diz? Porque, gente, eu sou humana, sabe? Eu me perco, né? Então ele disse que ele estava vendo a respeito disso, da fome que estava passando, da situação precária. Gente, nós temos que parar, nós temos que interromper imediatamente o fluxo de pessoas que deturpam as verdades, de pessoas que já estão contaminadas, sabe, com o disse que disseram, aquelas pessoas que não sabem, não tem direção. O ser humano está doente pelo seguinte, porque o ser humano ele está sem direção. A maioria da população brasileira, vou falar do Brasil, tá? Tá sem rumo. Olha, nós tínhamos um rumo, né? Nós tínhamos respeitávamos tudo o que nós víamos explicitamente ou até implicitamente, que era o bem para quê? Para a infância, para a adolescência, né? Então, até no tempo de antigamente, quando os casais eram obrigados a casar, pai, mãe, obrigava filhos e filhas, tal, não sei o quê, quando casavam, os filhos recebiam uma educação que nem era 100% a correta. Então surgiu esse negócio de dizer, mas nós não somos perfeitos. Não, nós somos perfeitos. O que falta é desenvolvermos as nossas capacidades para que a gente possa colocar em prática a nossa perfeição. Isso também foi bloqueado desde o início da história, né? Crianças que estavam sendo escravizadas, povos escravizados, tudo isso impediu o desenvolvimento natural do ser humano. Tudo isso causou bloqueios, causou regressão, uma série de situações negativas, e o ser humano vem passando por essas guerras, por esses conflitos e essas situações até hoje, aonde uns querem mais, querem tirar, mas não querem trabalhar, não querem ter o entendimento, não querem saber, como estou acabando de dizer, um pai e uma mãe que querem saber como criar o seu filho longe da fome, longe das drogas, uma pessoa que vai se tornar um ser humano normal, que vai amadurecer as suas capacidades saudáveis e vai saber lidar com a sua própria situação. É esse tipo de pai e mãe que eu trato, é esse tipo de pai e mãe que eu quero. Governantes que querem fazer o que precisa ser feito para que pais e mães sejam todos informados, bem informados do que necessita a infância e a adolescência, tá? E o que os jovens precisam para eles entenderem o que é a felicidade, a alegria, o amor. Como eu disse, os jovens de agora não sabem mais o que é amor. Eles não sabem o que é fazer amor, eles sabem o que é uma trepada, uma transada, sabe? Inclusive eu tenho assistido umas séries, uns filmes, para enriquecer, não só para eu poder sair dessa tensão que eu tô cheia de tensões. Mas eu não tenho essas capacidades desenvolvidas à toa, entendeu? Eu tenho capacidades e eu não estou podendo colocar isso em prática. Não estou podendo ajudar profissionais, sabe? Que da área de psicologia, por exemplo, tá? Eu falo em qualquer área, sabe? A única coisa que eu não posso ajudar é a área de, por exemplo, de materialista de odontologia. Que eu tô aqui toda fumada, precisando de ajuda, né? E a área de odontologia, até onde eu sei, ela não sofre o poder da cura. As coisas têm que serem construídas, têm que ser colocadas, entendeu? No lugar. Mas as outras áreas, os serviços que são para colocar em prática, eu posso, por exemplo, tratar da área da odontologia. Quando eu trato com o profissional de odontologia, tem um canal no YouTube, aqui, né, no YouTube, que eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, e eu tenho um vídeo que ele fala a respeito das profissões,
Você quer ter uma profissão, então ame o que você faz, faça por amor, não estou dizendo para você fazer de graça, sabe? Eu estou falando de capitalismo, mas do capitalismo limpo, tá? Então, eu quero, gente, aqui, agora, eu quero, sabe, ajuda para a gente poder chegar, eu botar esse projeto em prática. Olha, o presidente foi agora para os Estados Unidos. Eu vi no Twitter dele que ele foi para os Estados Unidos. Nem sei o que ele foi fazer lá. Mas mais uma vez, para ele, ele, agora que eu estou aceitando, porque eu disse, para mim, não vai interessar qual é o que vai ganhar. O que vai interessar é que eu sei que o que ganhar eu vou trabalhar, porque eu sei que nenhum dos governantes anteriores estavam trabalhando para isso aqui. Nenhum estava trabalhando para isso aqui. A nossa sociedade se tornou um conflito, umas brigas, todo mundo perdido, e não vamos aqui falar mal de ninguém, vamos encarar a realidade, sabe? Esse material tem também, onde cada pessoa pode chegar e dizer, onde é que eu estou errado? Tem que acordar. Nosso povo, ele tá vivendo, sobrevivendo como sonâmbulas. Vocês sabem o que é o sonâmbula, né? Pois é, sonâmbula. A nossa sociedade brasileira foi derramado em cima da nossa sociedade, né? Vocês não acreditam, né, que existe um mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele existe e ele está em contato direto e indireto, de diversas formas e somas, com aqueles que vão para o outro lado. Vocês não sabiam disso? Então vocês precisam entender, acreditar, não saber, sabe? Que é para poder saber o que precisa ser feito aqui, para a gente interromper, sabe? A interferência daqueles que estão destruindo, porque olha, todo ser humano aqui embaixo, nós temos uma assistência espiritual. Essas pessoas que continuam nascendo e querendo dominar e mandar, escravizar, os que estão se desenvolvendo e estão tomando a posse de maneira negativa, eles têm os assistentes dele do outro lado. Os assistentes do outro lado, eles colaboram. Para quê? Para que os dele daqui da terra, os de carne e osso, eles, para quê? Para que eles ganhem as paradas, né? Para que os projetos deles vençam. E o que eles fazem? Eles interrompem os projetos dos outros, para que eles sempre ganhem, para que eles possam dominar. E a maioria da população, nós estamos trabalhando, cuidando, a gente não se liga nisso. E é esse o erro. Por quê? Porque nós estamos sendo destruídos pela ignorância. Então nós não podemos ficar mais nas trevas da ignorância, nós temos que acordar. Nós temos que entender o que é que a gente está fazendo aqui na Terra. Nenhum governo mais vai conseguir mudar nada se não começar a trabalhar a obra humana. E esse projeto, ele está aqui para isso. Eu não estou para ser melhor do que ninguém, nem do presidente, sabe o que eu quero? Eu quero viver, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República Federativa do meu país, do Brasil, onde eu tenho meus filhos, onde a minha família. Não estou aqui para, se eu quisesse, se eu tivesse vontade, eu ia fazer com essas mulheres, aí eu ia me candidatar para a política. Eu não suporto nem imaginar. Quando meu pai perguntou para mim quando eu era garotinha ainda, meu pai sempre era um cara assim, sabe? Ele jamais votou no Senhor, mas por mim, se ele tivesse hoje, eu votaria. Da outra vez que eu votei, porque dessa vez eu não votei ninguém. Eu não tenho medo, não tenho, sabe, vergonha, eu não tenho por que me envergonhar de dizer que eu não votei. Por quê? Porque eu disse que o nosso planeta chegou num ponto em que a gente estava... porque quando Deus criou o planeta, ele criou e colocou tudo nas mãos do ser humano. Então, tem gente que diz assim, Deus não se mete. Ele se mete sim. Ele se mete, sabe quando? Quando a gente se une do bem
e pede ajuda para ele. Ele nos ajuda da maneira como nós podemos ser ajudados. Agora, tem gente que acha que Deus é babá, que ele tem que andar atrás da gente, né? E salvar a gente de tudo. Não é assim. Tudo que existe aqui existe como a gente prevenir contra. Entendeu? Eu que sei um monte de coisa que eu sei sobre tudo isso, eu não posso prevenir contra. Por quê? Porque precisa de todos, porque precisa de sistema funcionando para todos. É a base é de todos. Depois que todos aprenderem a base, respeitarem, desenvolverem, aí vai chegar a hora de cada um colocar em prática o que gosta, o que quer. Aí você vai colocar em prática, você gosta da cor que você gosta e não do que a sociedade impõe. Mas desde que você tenha desenvolvido essas capacidades, que dentre elas a inteligência, para você poder processar as coisas da maneira como elas devem ser processadas. Né, gente? Então, até hoje, gente, tem pessoas como Hitler, ele conseguiu dominar exércitos, ele e outros, né? Só que o Hitler foi uma coisa assim mais explícita. Até Hitler, onde ele está, ele já evoluiu. E ele quer ajudar as pessoas aqui a entenderem o tempo que elas estão perdendo, sabe? Querendo dominar. Porque não existe a dominação completa do planeta se existirem pessoas como nós, que nós raciocinamos, que nós sabemos de onde vem a verdade, o caminho para a vida. Então, só haverá a dominação do planeta pelos maus se o nosso povo, as pessoas, desistirem de querer saber a verdade. Gente, quantas vezes vieram pessoas, nasceram, Jesus, profetas, quantos nasceram e vieram para nos ajudar a entender como é que funcionam as coisas aqui. Todos têm, tem trabalho para todos, emprego para todos, tem alimentação para todos, tem tudo que o ser humano precisa para viver, para sobreviver e viver, né? As necessidades básicas primárias, as necessidades secundárias e as terciárias, tem tudo. Acontece que o que vem evoluindo são sistemas de mentalidades que querem dominar e não ensinar a libertar. E aí eles jogam um de contra com o outro, né? Eles inventam coisas que faz com que a maioria do povo seja ignorante, cegada e depois bruta, né? Bruta, porque o ser humano que não é desenvolvido, eu já falei a respeito dessa área do ser humano, né? Do desenvolvimento de violência ou não violência. E como a maioria não está tendo conhecimento, não está tendo tratamento, então se tornam brutos. Porque, gente, vocês acham que pessoas que desenvolvem essa capacidade que eu estou falando, que é necessária, extremamente, que é nossa, todos temos, aprende o que é e o que não é. Tu acha que uma pessoa vai escolher entre viver sua vida, o homem escolher a mulher que ele gosta, que ele quer, escolher a mulher se ela é branca, preta, se ela é azul, se ela é índia, se ela é rica, pobre, se ela tem nariz arrebitado, se ela tem nariz de batata? Vocês acham que ele vai escolher a não liberdade? Ele pode escolher se ele quer vestir bermuda, se ele quer comer isso ou aquilo. Primeiro ele vai aprender. Primeiro o ser humano tem que aprender a saber sobre tudo o que é a natureza do orbe, do planeta material, da parte espiritual. Por que nós estamos aqui? Não é para virar santo. Isso eu posso garantir para vocês. Que não é para virar santo. Tem mulher até que diz assim, não sei o quê, porque acha que santa não faz sexo. O problema todo é que as santas gostam de fazer amor, entendeu? E o sexo também não tem nada contra, mas que ele não seja aquela coisa suja e que vá reproduzir crianças que vão passar fome de amor, fome de atenção, fome de conhecimento e vão cair na mesmice das massas. É só isso, gente.
Pelo amor de Deus, o que eu preciso dizer para que possam me ouvir? Vou dizer também, eu sou uma cidadã, mãe de família, trabalhadora, já sofri agressão até física de pessoas que eu nem sei quem são, por causa dessas coisas, religião, esse negócio, tudo eu tô para explicar, para acabar com o que causa violência, o que gera polêmica e gera violência. Eu sei como fazer, porque não querem me ouvir. Tanto na área de religião, tanto na área financeira, na área de trabalho, sabe? Estão criando uma sociedade separatista, onde eles estão destruindo a entidade chamada família. Nos meus vídeos eu ensino que é amor. A população começou a se desviar completamente, de ser desviada completamente, sabe? E não sabe o que é amor. Amor é bom demais, gente. Amor é bom demais. Agora, amor não é aquele sentimento que dizem pra ele, eu amo sapato. Mas não falem isso. Aí a pessoa diz pra mim assim, isso é só uma maneira de dizer, sabe? É só uma força de expressão. Tá errado. Esse tipo de coisa é que vem minimizando a importância verdadeira das coisas. Porque, por exemplo, uma criança, um adolescente, um jovem que não tem como discernir, porque ainda não aprendeu o que precisa ser aprendido, como a maioria não está aprendendo na nossa sociedade. Você vê crianças sendo colocadas para pedir na rua, sabe de coisas que crianças foram violentadas, na hora que estavam pedindo, pai e mãe colocando na rua para pedir. E, né? A criança não tem discernimento. Então, eu venho implorando, pedindo, governante, não é só colocar na televisão. Estamos fazendo um monte de creche, ótimo. Mas, gente, as obras são de pedras. E quem cuida são as obras humanas. Então, se nós não formos fazer o que precisa ser feito... o que tem que ser feito então, Denise? Temos que fazer o seguinte, pelo amor de Deus, eu imploro. É necessário que os órgãos de governos que já foram criados, secretarias e tudo mais, que os líderes governamentais, o presidente, os governadores, os prefeitos e aqueles que estão em liderança de chefia, buscar funcionários, entre todos, pessoas que têm dons desenvolvidos. Sabe aquele seu funcionário, que ele tem o dom de resolver situação e tal, você vê que ele tem uma coisa diferenciada? Como Daniel, lembra do Daniel da Cova dos Leões? Que ele sobreviveu como cativo no império do rei Nabucodonosor. Pois é, o Daniel, a cidade deles foi dominada, dos hebreus, né? Foi dominada porque eles esqueceram, eles começaram a perder o rumo da vida. As pessoas falam Deus, falam Jesus, isso faz com que as pessoas achem que é religião. Não é religião. Deus não é religião. Jesus, os profetas, não é religião. A religião, ela surgiu da cabeça dos homens. Para quê? Para que o povo conseguia ser atraído, eles conseguiam ser atraídos por religião. Então, as religiões foram usadas para que se conseguisse fazer alguma coisa para ajudar a humanidade, né? Falando de Deus. Mas Deus não criou nenhuma religião. Quem criou religião foram os homens. A religião não salva ninguém. A religião não é como dizem, quem te salva da ignorância de qualquer coisa é a tua fé. Agora a fé é raciocinada no conhecimento. O conhecimento foi desviado todo o tempo. Os conhecimentos, vocês têm que entender, têm que estudar a história. Eu quero ajudar. Olha, tem professores de histórias maravilhosos, mas eles não sabem isso que eu sei. E pode ser até que encontre algum que saiba, entendeu? Eu vou ficar feliz da vida. Por quê? Porque a gente pode unir as forças para poder ajudar mais. Muita gente não me aceita, por quê? Porque eu sei coisas que aqueles que têm um diploma não sabem.
E eles acham que eu quero ser melhor. Eu não quero. Eu quero viver num ambiente melhor. Eu não quero ter o cargo no governo, em lugar nenhum. Também não quero viver de flosô. Eu mereço. Eu mereço. Com tudo que eu tenho, eu mereço uma indenização, eu mereço de tudo que me fizeram de mal, eu mereço uma situação para eu viver sem ter que me preocupar. Não quero ser arrogante, sabe? Eu ia falar uma coisa assim, mas eu mereço ter tudo que eu preciso. Eu gosto de trabalhar. Então, ninguém vai chegar e vai me colocar, por exemplo, se eu ganhasse na loteria hoje, ninguém ia fazer eu ficar de perna para cima e fazer nada, como a maioria das pessoas que diz. Sempre eu pensei, eu já ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria esportiva, naquela esportiva, né? Eu ganhei com um triplo e uma dupla que eu fiz. Eu ganhei, fiz os 13 pontos, não sei nem, até hoje eu não sei quanto foi que eu ganhei nesse jogo. Por quê? Porque eu imediatamente eu dei para pagar contas da casa, tá? Onde eu vivia e tudo mais, toma até aí, para pagar as contas que estão devendo, um monte de coisa. Eu não pedi nada, não quis nem saber quanto era. Na verdade, eu tinha casa, tinha comida, tinha roupa lavada, tinha meus filhos que tinham teto para morar, então tudo mais. Então, eu vivia ali, eu não podia trabalhar fora ainda. Então, toma, tá aí, fica com dinheiro para pagar e para ajudar. Porque não queriam, inclusive, que eu trabalhasse fora, né? Eu fui impedida de trabalhar fora, sabe? Mas eu nunca desisti. Tem uma coisa que eu não entendo, sabe? Tem alguma coisa muito forte que tá rondando a minha vida e a vida de onde eu vivo, a população e tudo mais. Sabe por quê? Porque um dia no meu divórcio, eu disse para a juíza, quando ela perguntou, você tá pá? Ela estava na sala da audiência e tal, aí acabou. Aí ela pegou e disse assim, agora eu peço que todos saiam que eu quero falar só com ela, comigo. E ela perguntou para mim, você concorda com o que... Gente, sinceramente, olha, eu acho que eu já estava com um véu que cobria meu raciocínio, mas o que eu me lembro foi que eu disse para a juíza o seguinte, eu disse para ela o seguinte, eu entendi que ela perguntou se eu concordava com o que estava no contrato do divórcio, que o advogado deve ter acordado junto com a outra parte. E eu disse para ela que eu não concordava nem discordava, que eu não tinha nem lido, mas que eu acreditava, por isso que agora eu digo para as pessoas, não acreditem só, saibam, queiram saber, porque acreditar é uma coisa e saber é outra, entendeu? Então, para mim, eu acreditava que o que estava ali naquele contrato seria o justo, sei lá, sabe? Uma família que eles não fugiam a esse tipo de obrigação e tal, não sei o quê. Mas olha, foi o seguinte, doutora, a única coisa que eu não quero é briga. Eu não quero brigar. Eu quero que Deus me dê saúde para eu poder continuar trabalhando, que eu sempre gostei de trabalhar. Então, agora eu não tenho condições psicológicas, emocionais, eu não tenho condições de pegar qualquer emprego, eu não posso. Antigamente eu pegava qualquer emprego, sabe? Para mim era trabalho, trabalho é trabalho. Eu não trabalhava para os outros, eu trabalhava para mim. Então, eu trabalhava para ganhar o meu dinheiro. Então, tudo que eu fizesse de bom nos meus trabalhos, eu estava fazendo o meu chefe, minha chefa, meus patrões ganharem dinheiro, terem clientes, terem não sei o quê, porque eu sempre trabalhei com venda de produtos ou de serviços. Então, estava fazendo por eles, a empresa que eu trabalhava, a empresa, e eu também recebia meu dinheiro assim. Então, eu sempre tive uma inteligência acima da média, mas isso não dá o direito, sabe, de pessoas que não têm capacidade de me enxergar e de enxergar a inteligência do outro bem conduzida e querer destruir. Que é isso? Eu estou implorando até hoje justiça. Eu imploro, eu estou pedindo, presidente, eu não quero confusão, não quero briga. Eu quero que esse projeto seja conhecido, que o senhor conheça o projeto, que o senhor entenda o que de benefício só o senhor que está na presidência da República pode
conduzir, sabe? E os governadores, junto com eles, junto com os prefeitos, por que não acreditam numa política verdadeira? Nas ciências políticas, elas nasceram para criar sistemas, projetos, para que viesse evoluir o planeta Terra, sabe? Não o bolso e não o ego de um carinha daqui, outra mulherzinha dali. Não! Eu sei que tem muitas pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque elas estão sofrendo um jugo, elas estão nesse sono sonambúlico que eu explico. Ele vem de verdades deturpadas, ele vem de culturas sendo repetidas erroneamente, né? E que quando a pessoa se dá conta de alguma verdade que ela é colocada na parede, e ela mas é mesmo, ela ainda luta contra a verdade, e ela ainda briga, e aí gera confusão e tem inflamado todos esses conflitos. Então esse projeto, gente, não é para vocês acreditarem, é para vocês conhecerem, é para acabar com as violências. O conflito, ele é dissolvido. Como? Quando eu posso ter ajuda, né, de pessoas que não vão deixar ninguém vir para cima de mim, com minha boca com uma porrada, né? Por quê? Porque aí vai ser falado, vai ser de todos vão poder ouvir. Então, quando você é calada, antes mesmo de alguém ter compreendido, isso é violência. É um tipo de violência, entendeu? Então eu imploro, sabe? Eu vim aqui hoje para eu fazer o vídeo 13, né, o 13º, e eu tava ali, sabe? Eu acordei hoje com... Eu não dormi direito de madrugada e eu dei um cochilo durante o final da madrugada. E aí eu dei um cochilo, mas eu fui despertada, assustada, com buzina de carro, pá, sabe? E eu me assustei. Aí, como eu venho de problemas que vocês nem imaginam, sou uma pessoa extremamente virada, uma pessoa, sabe, batalhadora, uma pessoa livre, mas eu fui colocada em prisões invisíveis. O meu emocional abalado. Então, tipo assim, algumas coisas, sabe, ainda me atingem. E outra coisa, como nós temos memória celular, a minha memória celular ainda não foi trabalhada para que eu desse a distração para que o corpo precisa e as células para elas poderem ser tratadas, para poder ser tirada da memória, tirada ou arquivada, bem arquivada, as situações em que ainda me causam temor, às vezes me causam medo na rua, sabe? Uma série de situações quando eu comecei com esse projeto. Gente, muitas coisas aconteceram, sabe? Eu sempre gostei de caminhar, eu não posso caminhar nas ruas hoje, sabe? As ruas, eu quase fui atropelada mais de 20 vezes na calçada. Aqui em Belém do Pará, nós sempre fomos um povo pacato e um povo responsável, um povo do bem. Tanto, gente, que tem ruas aqui que nem tem semáforo. Sabe por quê? Porque não havia esses acidentes, não havia essas pessoas, sabe, sem boa moral. O pai de família, mamãe de família não dava um carro para um adolescente de 16 anos, não emancipava um filho, não dava um carro, como aconteceu aqui em Belém do Pará, no dia de uma transladação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma festa de fé, é uma festa que tem que ser de amor, onde um garoto de 16 anos, não, 16 não, 15 anos, ele ganhou uma pajeiro, ele ganhou de 15 anos. E ele estava rodando pela cidade com um coleguinha dele, né? O que sabe-se é que atropelou 2 repórteres do SBT que estavam fazendo a cobertura da transladação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Então, aqui isso não acontecia antes, sabe? Os pais jamais colocariam uma arma, porque o carro é uma arma. Então, gente, continuando, todas essas coisas que estão erradas, elas só estão erradas por conta disso. De pessoas desviadas da verdade, que gostam de dominarem e tirarem do caminho aqueles que eles estão intitulando de pobre, de povão, de coitado, quando na realidade, gente, pobreza não existe, a pobreza financeira, existe a pobreza espiritual. Quando essas pessoas
estão tirando com sistemas falhos, não sabe, mas elas querem fazer. Isso é vaidade, isso é arrogância, sabe? Isso Bom, enfim, essas pessoas, quando elas insistem, elas estão ali, então elas querem dominar para quem? Para elas. Eu não sei fazer, mas pô, se eu deixar isso aqui, vem o outro e vai roubar. Então, se o outro vai roubar, eu vou e roubo. Não é por aí, gente. Não é por aí. Sabe, eu peço que o povo me ajude. Me ajude pelo seguinte, porque quem elegeu esse presidente, né, gosta dele, acredita nele. Mas vocês têm que entender que ele é humano também, como nós. Ele tem falhas, ele tem coisas boas. Então, eu quero que vocês me ajudem a chegar nele. Para quê? Porque eu tenho coisas que eu já tinha com outros, mas os outros não quiseram me ouvir. Os outros não quiseram, nem a população, nem pessoas até da minha própria família, gente. Sabe? Só meus filhos que viveram comigo, que sabiam que alguma coisa tinha de especial comigo, que mudou, né? Porque antes eu era Deus no céu para eles e eu na terra. Então a gente vivia muito bem. Mas depois que eu comecei a fazer determinadas... Não foi quando eu comecei a criar o projeto. Eu criei o projeto, comecei a criar o projeto quando eu acordei, quando eu despertei, quando foi retirado o véu, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Veja o vídeo anterior a esse, o 13, que esse vai ser o 13.1, né? E eu vou ver se eu vou continuar o assunto que eu ia continuar agora, porque esse assunto virou. Embora chegar no presidente, vocês vão me ajudar? Viralizem esse vídeo. Nós estamos no Brasil. O Brasil, ele não é considerado um país de primeiro mundo porque o nosso povo está sendo enganado. Por quem está enganando o nosso povo? Gente daqui mesmo são brasileiros, falsos brasileiros, sabe? Que não acreditam nem em si mesmo, não acreditam no Brasil, não acreditam nele. E eles só faltam, sabe, pros estrangeiros, pros povos, pras pessoas que eles conheceram nas suas viagens dos estrangeiros. Eles só faltam, sabe? Eles vendem até a mãe. Então tem pessoas que estão fazendo porque não sabem, mas tem pessoas que estão fazendo porque não se amam, porque não amam ninguém. Então eles acham que não vamos deixar o nosso presidente cair nas mesmas assessorias, mal assessorias. Não estou dizendo que são todos, né? Mas para ele não cair nos erros que empurraram ele da outra vez. Entendeu? Não interessa, interessa o agora. E o agora é ele ter as compleições dele limpas, a clara audiência, a clara evidência, o sensitivo dele. E nós podemos ajudar. Quando a gente ora bálsamos e luz divinos, a gente ajuda a que ele não caia na vaidade. Porque ele abriu aqui, ele abriu nos espaços dele para o povo chegar nele. Mas, gente, hoje mesmo eu li lá uma... presidente, eu já pedi para os meus anjinhos, sabe? Para eles lhe protegerem, para eles me deixarem aqui, que eu me vire, ele vai lhe proteger, não sei o que, sabe? Chega, gente, de mediocridade, sabe? Chega dessa vaidade exacerbada, sabe? Vocês não têm ideia de quanto é bom ser feliz, de quanto é bom, amor é coisa maravilhosa. E quem se ama vai poder precisar fazer tão pouco, gente, que vocês vão ver que o melhor é poder viver num país, num estado,